Bem-vindos à sala do banquete. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Você é muito importante neste canal. Você é muito importante para Deus, para que esta palavra chegue bem distante. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu e agradecer os últimos inscritos que se inscreveram nesses últimos dias. Também a vocês que me dão o prazer de estar diante de mim, para que a gente possa comentar a palavra de Deus. Hoje eu estou com a Bíblia da Assembleia de Deus, uma Bíblia nova, né? Mas ela é muito boa, onde tem um resumo da declaração de fé. Eu sei que hoje já é sábado, amanhã é a escola bíblica dominical e todo mundo já está aparelhado. Mas eu prometi a vocês, a você que está me assistindo, que eu ia trazer uma palavra pessoal, mas embasada na Bíblia. Este assunto muito polêmico, controverso, aonde tem servido de palanque, tá, para muitos, oportunidade para outros, tristeza para outros, e tem dificultado muito o caminho de muita gente. Por isso, neste momento eu quero que você dê a sua opinião, se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like, faça. Nós observamos que a preocupação sobre o tema divórcio é sempre falar sobre os males que sobrevêm às famílias envolvidas. É o pecado cometido e também a sentença de juízo e só. Pronto, só fala isso. Que você pecou, você divorciou, você cometeu, você fez isso e aquilo só. Então, é uma experiência pessoal. Ao longo da minha vida, hoje com meus 69 anos, eu tenho visto, ouvido palestras sobre o assunto. Mas, na maioria das vezes, são palavras repetidas. Tá? São resumos que flutuam e deixa muitos a mercê. Quem está no barco está tudo bem, mas quem está no vendaval fica preocupado. Como dizer, o divórcio é pecado. E o divorciado vai para o inferno. E só se ouve isso, a discriminação. Então, mas muitos esquecem que há milhares e milhares de divorciados. E há milhares e milhares à beira do divórcio, por falta de um esclarecimento bíblico consciente sobre o assunto. Como prevenir o divórcio e outros. Eu farei um próximo vídeo sobre isso, como prevenir o divórcio, que é muito importante quando a gente vai fazer o preventivo. Por quê? Antes do divórcio chegar ao Brasil, ou no Brasil, eu assisti e vi muitas pessoas crentes que sofriam quando se separavam, independente do problema. Eram praticamente abandonados ou abandonadas e dentro da própria igreja que era membro. Está entendendo? Separou, não serve. Eles eram abandonados e ficavam à mercê de uma situação que ninguém tinha solução. Ninguém falava a palavra divórcio naquela época. Não é porque eu seja velho, eu sou experiente. Havia uma viabilidade chamada desquite, mas isso não trazia solução para os desquitados, nem do âmbito jurídico, que desse direito a casar, do âmbito social e nem tampouco no convívio legal na igreja. O desquitado continuava com os mesmos problemas. Era um paliativo que amenizava uma situação temporária. O desquite ele foi instituído no ano 1942. E o artigo que o condecorou, ou seja, que oficializou, o artigo 315 da Lei 3.071, no dia 1º de janeiro de 1916, eu nem existia. Era chamado Código Civil de 1916.
Esse era uma modalidade de separação do casal e de seus bens materiais sem romper o vínculo conjugal. Tá? Separavam os bens, mas impediam a novos casamentos. Não podiam, eles ficavam presos ainda. Então, se separar conjugalmente era assinar a sentença de condenação e de desprezo na sociedade e, infelizmente, nas denominações evangélicas. Por quê? Porque para o desquitado não havia mais solução. E eu ouvia quando muitos pastores diziam: o destino é o inferno, a condenação eterna. E isso gerava terror, ao invés de trazer uma conscientização para aquela pessoa que estava naquela triste situação. Quando foi no ano 1977, para mim foi ontem, um deputado federal por nome de Nelson de Souza Carneiro, um baiano, após de 26 anos de espera, a sua emenda foi aprovada, chamado a Lei 6.515, que instituiu o divórcio no Brasil no dia 26 de dezembro de 1977. Então, aqueles que estavam à espera, principalmente os evangélicos, respiravam a esperança de solução, diziam: agora eu vou ter alguma resposta, algum respaldo. E você me pergunta por quê. Mas não foi isso que aconteceu. Décadas passaram e muitos ficavam sem resposta sobre a liberdade de poder voltar a cear, de poder participar dos cultos, das atividades da igreja, porque tinha um culto restrito a membros só que estavam em plena comunhão, segundo a direção. Eu não sou contrário a isso. Portas fechadas. E no ano 2000, veio a década, 1990, né? Veio a década da colheita, que a ceia era fechada só para membros e ia com a sua carteirinha, tá? Ia com a sua carteirinha. Se não fosse com a carteirinha de membro, não entrava. Nas Assembleias de Deus, onde eu me criei, onde eu tive toda essa minha vida. Então, era restrito, eles foram privados. E quando chegou esse termo divórcio, é como que agora eu vou resolver meu problema. E isso fez com que muitos, quando eles eram impedidos de participarem dos cultos, tá, de ter a sua oportunidade de louvar a Deus, muitos cometeram suicídios. Sim, muitos. Outros, porque foram banidos da igreja, abandonaram a segunda família, foram morar em marquises das grandes metrópoles. E eu tive desprazer de conversar com muitos na cidade de Recife, na Praça Joaquim Nabuco, naquela rua onde fica hoje ali a Cruz Cabugá, a Dantas Barretos, muitos desprezados lá, abandonados, e eram evangélicos, e muitos pastores mostravam sua credencial velha, presbíteros, evangelistas, diáconos e membros. Mas era pastor que não tinha nome, que não era conhecido no outdoor, que não tinha um panfleto, que não tinha nada, mas eram pastores. E ficar abandonado, por quê? Porque eles foram punidos vamos dizer assim, as autoridades eclesiásticas do momento, devido ao famigerado divórcio. Eles divorciaram, buscando uma legalidade de liberdade cristã. Eu tive num casamento de um amigo meu, não vou citar o nome do pastor, nem o nome da cidade, nem o nome do meu amigo, porque já partiu para o Senhor, ambos partiram. Ele se divorciou, e no dia do casamento o pastor não sabia que ele era divorciado, não teve aquele cuidado. No dia do casamento alguém ventilou e o pastor, em meio à cerimônia, disse: interrompo a cerimônia do irmão fulano assim assim, porque ele é divorciado. Eu não sabia. Transtorno. Eu estava no casamento, porque eu era um dos convidados para participar como testemunha do casamento, chamado padrinhos.
Hoje é fácil assumir uma tribuna, seja de uma igreja, de uma instituição qualquer, de uma televisão, de uma rádio, simplesmente condenar o divorciado e não ter uma palavra de solução para o problema. É como dizer: você não pode comer isso porque faz mal. Mas por que faz mal? Se perde muito tempo com coisa supérflua e despreza a óbvia que é a vida. É como que o céu fosse de alguém. O céu é de Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que morreu por você. Não fui eu que morri por você. Não foi ninguém que abriu os braços na cruz. Foi Ele que deu um brado de vitória para socorrer os miseráveis, porque Ele disse: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes, aqueles que eram condenados. E temos que falar a verdade, doer em quem doer. Hoje eu sou pastor. Alguém me tem como tolerante? Porque eu sei de longe o preço de uma alma. Eu conheço, mesmo com toda fraqueza, o valor de cada gota de sangue. É fácil disciplinar o divorciado. É fácil dizer que ele pecou. Mas por que não cuidaram antes que eles se divorciassem? Eu vejo muitos pregando sobre aquele jovem Eutico do capítulo 20 de Atos. O jovem ficou na janela, e não fique na janela, e porque da janela você vê o que está lá e está fora. Mas porque ninguém que estava no recinto não foi perto daquele jovem e disse: olha, meu filho, sai daí que você está num lugar perigoso. Faltam esses hoje. O caminho do céu está aberto, do inferno também. Cadê os socorristas? Precisamos ter muito cuidado naquilo que falamos, porque uma alma custou um preço muito grande. Um alto e sublime preço. Eu sei que muitos não vão concordar comigo. É lógico, não importa. Eu estou falando a realidade vivida de dia a dia. As convenções levaram décadas, 30 e poucos anos, para dar uma solução para o problema. Enquanto os milhares e milhares de cristãos estavam na UTIs, à beira da morte espiritual, porque simplesmente adoeceu no hospital. É mais fácil tirar do hospital e botar lá no isolamento, na rua, do que cuidar nas UTIs ou CTIs, como queira chamar. E muitas igrejas fizeram isso. Jogaram. Vai embora. Aqui não tem lugar para você. Vi pastores serem traídos por suas esposas. Vi esposas serem traídas por seu esposo. E não puderam continuar pastoreando, os pastores não puderam continuar. Muitos sem ter uma profissão que o sustentasse digna. A idade já não dava mais. E simplesmente eles eram substituídos. Eu vi, sem a menor explicação convincente. Fala do que vi ao longo dos anos. É fácil fazer uma exposição apenas do que está escrito, mas não do que é vivido. Aí você me pergunta: hoje, pastor, já estão aceitando o divorciado como ministro das convenções? Não, claro, eu sei disso. Mas você sabe o porquê? Quando esse mal começou a atingir pessoas importantes, não vou citar nomes, aí o peso pesou para aquele lado. Porque, meus queridos, enquanto a casa do vizinho está pegando fogo, é fácil a gente ficar da nossa janela observando apenas o incêndio e esperando o final. Mas quando o fogo chega na nossa, aí a gente se mobiliza. Foi o que aconteceu. Pastores de nome importante foram prejudicados. Vamos se reunir agora. É a verdade. Dói, mas é a verdade. A palavra de Deus. Quando atingiu alguém importante, aí se mobilizaram.
Aí foi quando, em abril de 2011, depois de várias reuniões e acordos, foi aprovado e a nossa convenção tomou a decisão e estabeleceu que o divórcio para o ministro do Evangelho, membro da CGADB, foi concedido dentro de uma condição: se ocorreu infidelidade conjugal devidamente comprovada. Parabéns para a nossa convenção. Houve mesmo? Então nós vamos socorrer. E graças a Deus, Deus iluminou nossos pastores. Aí aqueles que estavam na espera foram beneficiados, lógico, como também os membros. E a partir daí, cada convenção estadual ficou responsável a analisar os novos candidatos a ministros e cabendo a responsabilidade do pastor que indicar um ministro para a convenção, inconvenientemente será responsabilizado se ele não tiver digno e de acordo com os estatutos. Observe que as discussões sempre girou em torno do que Jesus falou em Mateus 5,19, infidelidade conjugal. Para muitos, se restringe só o lapso sexual, a traição. Agora surge a primeira pergunta que eu tenho ouvido e tenho dado resposta. Vamos supor que o marido ele seja fiel à sua esposa, não traia a sua esposa, dá todo o sustento a ela que é necessário, roupa, casa, calçado, tá? Mas de vez em quando ele agride-a com violência, bate nela. E eu tenho presenciado ao longo da minha vida, tá? Pastores que batem esposa, além de ser um crime, é um covarde, que em mulher ninguém bate. Com todo respeito aos meus irmãos. Então, se isso acontece, qual é a posição dessa mulher? Crente. Ela pede o divórcio ou não? Ele é fiel a ela. Não tem outra mulher. Mas soca ela de vez em quando. Ela tem o direito de pedir ou não? Aí onde está a questão em curso. A gente só sabe quando acontece com a gente. Mas sentar na cadeira do agredido, do sofrido, do penalizado é difícil. A frase infidelidade conjugal, meus queridos irmãos, está vinculada a todos os votos feitos no altar, diante do pastor, do padre ou do juiz. Vamos falar do pastor, falar de crente. E não somente a prática do relacionamento sexual, como muitos ensinam. Veja que não é fácil esse assunto. Porque quando vai casar, o padre, o pastor ou o juiz não pergunta: a senhora vai ser fiel ao seu marido, vai arranjar outro homem? Não, não. E o senhor também não. É uma série de perguntas. Então, os votos feitos no altar não resumem somente a este ato, mas é o compromisso de tudo aquilo que foi falado. Cuidar até o último momento. E poucos ensinam sobre isso. Outra pergunta é, se o divorciado, mesmo que ele errou, ou a divorciada erraram, não era para se divorciar, mas brigou, desentendeu, tal, separaram, contraíram outro casamento, aí reconheceram que errou, ambos já têm a sua família, ele ou ela se arrepende, aí vem a pergunta: Deus perdoa ou não? Veja que não é simples apenas abrir a boca e falar. Deus perdoa ou não? Eu, como pastor, eu vou disciplinado. A senhora não canta no conjunto, não canta no coral, não canta não sei aonde, você não senta mais dali, eu, como pastor, diante do ministério, vou fazer isso. Agora, e o perdão de Deus está acima de mim ou não? É muito difícil. Eu estive numa igreja, era membro, não vou falar, que eu fui membro de várias igrejas. E tinha um amigo meu, ele mais velho do que eu era jovem, e ele pecou. E pecou o pecado de adultério. Diácono, pastor,
disciplinou. Naquele tempo chamava-se eliminar. Hoje se fala exclusão e é até proibido falar a palavra de exclusão, porque é uma palavra pesada. E eliminou e ele ficava lá o tempo, quem ia dizer? Ninguém visitava, ninguém fazia nada. Mas com a semana seguinte ele procurou o pastor. Em pleno culto, segunda-feira, ele chegou na porta, os porteiros disseram, não entra. Está fechado, o senhor não entra, mas eu quero falar com o pastor. Depois de insistir com o pastor, com o diácono foi lá falar com ele, com o pastor disse, manda ele entrar. Porque ele disse, diga a ele que é em nome de Jesus. E quando ele entrou diante do púlpito, ele perguntou, ele disse, eu quero pedir perdão, já pedi perdão a Deus. Eu quero pedir perdão ao pastor, pedir perdão à igreja, e eu quero voltar a ter comunhão com a igreja. Não, mas foi recente. Meu querido, tempo acaba roupa, calçado, sapato e bem materiais. E não acaba pecado. O ladrão não levou um tempo para se arrepender. O Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso. E muitos fecharam as portas e darão conta no último dia, tá? De almas que se perderam. Eu falo na condição de pastor. Que é muito fácil, eu estou no comando, eu dito, eu faço, e a alma se perdeu à falta de uma mão amiga, de um conselho. Mas o pastor foi sábio. Disse, se ninguém perdoar, eu perdoo. E se ninguém autorizar, eu autorizo. E autorizaram, quebrou todo o paradigma, foi um escândalo, um movimento, isso gerou muito comentário. E ele ceou naquela noite e foi para casa. E no outro dia sofreu um acidente e morreu. Morreu com o Senhor. E se aquele moço fosse impedido de ceiar, ele entrou arrependido e convertido, podia sair revoltado e desviado novamente. E a Bíblia diz que o sangue dele, e Deus ia requerer de alguém. Então pensamos muito. É muito fácil abrir a boca. Então, se arrepende, mas eu não. Eu tenho a Bíblia para todas as minhas regras. Até quanto ela seja conveniente a mim, eu tenho que ter ela como minha regra quando ela me acusa também. Veja que Jesus disse em Mateus 12:32, que todos os pecados, todos os pecados, contra o Filho do Homem, contra ele, serão perdoados. Não é poderá, não é serão perdoados. Mas o perdão que para o pecado com o Espírito Santo não será perdoado. Eu não vou falar, não será concedido, eu não vou falar sobre isso. Agora que não dá. Mas todos os pecados, porque, meu irmão, ou minha irmã, se você pergunta, e agora? Só há dois tipos de pecados imperdoáveis. É os não confessados e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, meu irmão ou minha irmã, se você se encontra nessa situação, que o seu divórcio foi um erro seu, que não era para ser divorciado, você reconheceu que errou, porque o divórcio se dá através de muitas e muitas coisas, e cada um tem a sua consciência. Vamos supor que você errou, vamos chegar no extremo. Mas se você reconheceu e pediu perdão a Deus, quem vai te perdoar não é o pastor de uma convenção e nem de uma igreja. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem perdoa. Por isso, nós glorificamos ao Senhor, como disse em Hebreus, que temos um sacerdote que se compadece de nós e sente as nossas dores e as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se você vem sofrendo, ou tem alguém sofrendo com este problema, que são milhares e milhares, socorra-os. Manda este vídeo para eles. Dá o meu contato, 028 999 25 92 25, pastor Paulo Brito, das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, convencionado a CGADB e a SEADES. Manda entrar em contato comigo.
porque o céu está aberto para todos aqueles que correrem para os braços de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar. Irei postar outro vídeo. Sei que para a semana é outra lição, mas eu vou falar como prevenir o mal desse monstro chamado divórcio. Antes que eu caia da janela, chegamos perto e dizer, sai daí, meu filho, que onde você está é muito perigoso. Quero lembrar os irmãos que está aqui a nossa Bíblia. Não é essa, já falei, é uma nova, mas linda, maravilhosa. Estudo pentecostal para ser sorteado, está perto. Falta 300 e poucas pessoas, mas isso é no estalar de dedo. Depende de você, tá bom? Que Deus assim te abençoe, que Deus te ajude, Deus te guarde. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de comentar, de visualizar. Eu tenho 660 e poucas pessoas, mas a maioria não visualizaram. Visualizem, ative o sininho, para que outras pessoas possam ser socorridas por esta palavra. Que Deus assim o abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Como prevenir contra este monstro chamado divórcio. Um abraço e a paz do Senhor.